tarde a todos. A gente vai começar agora a entrevista com o engenheiro Igor, que vai participar da banca para audiência pública. Eu sou a Laura, monitora da cadeira. Eu gostaria que tu começasse te apresentando, falando um pouquinho do seu nome, a tua idade, onde tu se formou. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Igor Gomes Furtado, tenho 26 anos, sou engenheiro civil. Me formei em Santa Catarina, na Universidade do Vale do Itajaí, município de Itajaí, e hoje, atualmente, aqui estou morando em Porto Alegre. Perfeito. E o que fez tu te apaixonar, assim, querer entrar nessa área de transportes? Bom, não posso negar que teve uma inspiração, sim, do meu pai. Meu pai também é engenheiro civil, atuou a vida inteira na área de transportes, mais especificamente na área de ferrovias. Foi funcionário da antiga Rede Ferroviária Federal, e desde então aliado um pouco da inspiração, um pouco com a própria questão de colégio já, muito mais ligado questões de número do que de texto, Sim. acabou sendo direcionado para a engenharia civil, especificamente a área de transportes dentro do próprio curso. Que legal. Então já tá no sangue já. Veio do sangue, exatamente. Certo. Agora a gente queria saber, talvez, assim, alguma coisa que... Porque tu te formou recentemente, eu acredito, né? Algo que, assim, tu note de diferente da época que tu estudou engenharia para agora. Eu me formei em 2018, Uhum. entrei no curso em 2014, e quando eu entrei no curso, acho que até por uma própria questão macroeconômica aí do país, a gente tinha um pouco de influência de Copa do Mundo 2014, Olimpíada 2016, o país ia em um boom de obras e obras de grande porte. Então, de certa forma, isso gerava todo o movimento aí no mercado de engenharia no país inteiro. Não foi diferente onde eu me formei, na minha região. Havia uma oferta de empregos significativa, conseguia estágios com empresas e funções importantes, de certa forma bem remuneradas. E quando me formei em 2018, esse cenário já não era mais o mesmo. E acredito que desde então, com oscilações, altos e baixos, não existe mais essa abundância, o mercado está muito mais competitivo, mas naturalmente, até por uma questão da nossa própria formação, generalista, engenharia civil te abre muitas portas, com certeza existe mercado. Uhum. Entendo. E qual que é a tua função nessa área, assim, exatamente, especificamente onde que tu atua, quais as tuas funções? Eu atuo numa concessionária de rodovias, especificamente dentro dessa concessionária atuo num setor que é conhecido como regulatório. Então, externamente, a gente faz a interface com o poder concedente, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, né, que é quem regula o setor de rodovias federais concedidas. Uhum. E falando de forma mais simples, internamente, a gente tem uma função também no final das contas, a concessão ela é pautada num documento, que se chama o contrato de concessão. Então, a gente tem esse viés de ser os guardiões do contrato, de fazer com que a empresa como um todo, a concessionária, ela siga adimplente perante as suas obrigações contratuais. E aí, entre as obrigações contratuais, muitas dessas obrigações estão ligadas aí, além da própria operação da rodovia, também a investimentos, né? Então, a questão de Uhum. obra, questões de manutenção, recuperação, pavimento. Então, a gente acaba tendo bastante interface com todos os setores aqui dentro da empresa. Entendi. Bem uma parte de gerenciamento, assim. Perfeito. Tá. E tu sempre trabalhou nesse setor ou tu já permeou por outras áreas aí dessa... Não, desde que eu entrei na empresa, acabei entrando como trainee no programa de trainee da empresa. Então, pelo próprio programa de trainee, a gente tem a oportunidade de participar, passar, mesmo que de forma breve, por todos os setores da empresa. Uhum. E após a conclusão do programa, eu tinha essa oportunidade de seguir aqui de entrar no setor do regulatório, e eu já comecei aqui. Tive uma breve passagem pela faixa de domínio, 2 meses, mas foi só foi de forma breve, já segui aqui para o regulatório mesmo. Entendi. Bom, mas deu pra dar uma conhecida geral, assim. Legal, deu. Tá bem. E tem como tu contar um pouquinho sobre a carga horária da profissão, assim, incluindo também as de dentro da empresa e as que tu leva pra casa, assim, se é que isso acontece. Não vou mentir, acontece sim. Então, de forma geral, o pessoal é CLT, 44 horas, oficiais, né, ao menos. Uhum. Uma coisa muito boa, a empresa optou aqui por
estender um pouquinho a jornada de segunda a quinta, 9 horas, para não ter aquela jornada no sábado de manhã. Sim. De certa forma, como a gente faz esse contato com o poder concedente, com a NTT, a gente está muito ligado à questão de prazos, né? Tem que cumprir prazos. Uhum. E quando a gente diz prazo, esse prazo ele não finda às 18 horas, né? Então Sim. ele finda 23h59. Então muitas vezes a gente acaba, e como a gente é o responsável por esse elo final, o setor responsável elabora o relatório, o documento, ou enfim, seja lá o que está sendo cobrado, eles encaminham para a gente e a gente faz esse contato final. Então a gente fica online aí, muitas vezes até o final do dia, não vou negar. Sempre à disposição, então. Sempre à disposição. Tá bem. Então, aproveitando esse gancho aí do ônus do trabalho, me fala uma coisa que tu acha menos atrativo e também, em comparação, uma coisa que tu acha mais atrativo na profissão. Olha, a profissão de engenheiro, eu vou começar pela mais, né? Tá. Até para Fica à vontade. o que me fascina assim, na profissão de engenheiro, naturalmente durante a graduação a gente sai empolgado, quer fazer obra, quer estar dentro do campo, participar de execução ou de projeto. A grande questão é que a própria formação de engenheiro, o próprio curso, ele é concebido de uma forma que ele nos prepara para ser profissionais que lidem com números, que tomem decisões, que sejam tenham capacidade de gestão, muito mais, assim, além das questões especificamente técnicas de engenharia mesmo. Existem profissionais engenheiros aí que atuam em diversos setores, financeiro, de qualidade. De certa forma, eu aqui no regulatório é uma área também que não é usual, digamos assim, não é o que se espera exatamente. Então, isso é o que mais me fascina. O curso ele nos prepara para tomar decisão, resolver problema e trabalhar com números, muito mais do que qualquer outra coisa. Bom, do lado negativo, justamente o que eu acabei de comentar, que é um ponto positivo, ele pode se tornar um negativo do ponto de vista de como isso é gerido pela empresa, como a empresa enxerga esse profissional. Muitas vezes ele acaba envolvido em diversas etapas, sempre faz parte seja de um determinado processo dentro de uma etapa, e muitas vezes essa centralização aí acaba sobrecarregando o profissional. Então, converso bastante com colegas que me formei, ou colegas aqui da empresa, e existe a gente fica sobrecarregado, de certa forma. Acaba sendo também uma capacidade da própria pessoa de lidar com todas as situações, porque trabalho não falta. Sim. Trabalho vai ter. Sim, e garanto que a empresa também se aproveita dessa nossa mente mais. Acontece, até tá bastante em voga a questão de remuneração, né? Se a pessoa é contratada como engenheiro mesmo, carteira assinada, Sim. etc., ou cargo semelhante, né? E aí tem a questão de salarial e etc. Sim, com certeza. Agora a gente queria escutar algum caso interessante que aconteceu contigo. Pode ser na faculdade ou no trabalho, mas algo relacionado à engenharia. Contar, ali eu vi que até no formulário do entrevista tinha ali um caso engraçado. Não vou dizer que é super engraçado, mas vou contar aqui. Eu tinha acabado de me formar, então estava trabalhando, era um freelancer assim numa empresa lá em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e estava prestando serviço de levantamento rodoviário em rodovias estaduais ali no litoral norte de Santa Catarina. Então, basicamente, eu pegava o carro, dirigia, tinha que fazer cadastro de sinalização, de drenagem, de patologias em pavimento e etc. E, obviamente, né, fazendo serviço na rodovia, estava devidamente paramentado, com colete, refletivo e etc. E parou um carro na rodovia, com indicação de uma empresa, sai de lá um engenheiro com capacete, bota, colete. O pessoal, os lindeiros, a população, o comércio local fica desconfiado, né? E querem lá saber o que esse pessoal tá fazendo, o que vão fazer na minha rua aqui, né? E aí, numa dessas, parei, era uma mercearia, assim, um mercadinho pequeno. O próprio dono lá do mercado saiu lá para perguntar, e aí, cara, o que tá fazendo aí, né? O que vai acontecer? O pessoal quer saber, vão pavimentar, vai vir uma capa nova aí. E eu expliquei, né? Não, na verdade, estou pela empresa aqui contratada pela prefeitura, fazendo primeiro um levantamento, e aí o levantamento vai subsidiar aí eventuais necessidades de projeto, etc. E beleza, respondi ele voltou para dentro do estabelecimento dele e segui viagem ali.
Cara, naquele dia, para fazer um trajeto de 2 quilômetros ali, eu tive que parar umas 30 vezes, Meu Deus. porque simplesmente era um vereador, o dono do estabelecimento, e todo mundo que ia lá, ele falava, então, tem um cara aí que tá vendo a nossa rodovia, vai fazer não sei o quê, e o pessoal veio pedir coisa. E, pavimenta a minha rua, não sei o quê, esse Nossa. bueiro aqui tá sempre entupido. Foi o dia inteiro ou fazendo uma ouvidoria ali, muito mais do que o próprio departamento ali já me preparou ali, e acho que até de certa forma é legal que mostra como a infraestrutura e os ativos de infraestrutura, eles estão muito ligados aí com a sociedade de forma geral, né? Como afeta o nosso trabalho, os usuários. Sim, impacta diretamente nas. Tanto que caiu na boca do povo, todo mundo queria. Exatamente. Sim, que interessante. Certo. E agora falando para os alunos, né, para os estudantes de engenharia, quais pontos que tu acha interessante para eles se desenvolverem para seguir nessa área? Olha, eu acho que, falando assim de hard skills primeiro, tem que estar sempre atento questões de software. Saiu, a gente na minha época da faculdade ainda usava AutoCAD e logo depois começou a questão de BIM como um todo, e aí fomento do Civil 3D, de outros softwares que envolvam aí, softwares mais robustos, né? Então tem que estar sempre atento ao que o mercado está oferecendo, não fechar a porta para nada. Se aprendi assim na faculdade, mas estão usando diferente, tem que aprender o diferente também. Isso aplica de forma geral a tudo, assim. Na minha época de finalzinho da faculdade, já sabia, né, que queria seguir na área de transportes, e justamente por causa do meu pai, comentei no começo, período de ferrovias, eu tinha muito interesse em ferrovias, Uhum. especificamente em transporte público, né? Então, sistemas de transporte público, especialmente sobre trilhos. Comecei um curso de pós-graduação na área de engenharia ferroviária, super animado. Assim, no mesmo ano que eu concluí a especialização, consegui a oportunidade aqui de entrar na empresa trabalhando com rodovia. Uhum. E assim, então você se prepara para uma coisa, o mercado, as oportunidades da vida aí te levam para outras. Então, gosta mais de determinado segmento dentro da área, mas não fecha as portas para nenhum deles. Sim. Acho que na questão da graduação a gente tem que estar aberto para tudo e buscar sempre conhecimento, ter uma questão de ser generalista, aprender um pouco de tudo. E aí, conforme as coisas se encaixam posteriormente, a gente aprofunda. Uhum. Sim, tentar abrir o máximo de portas, não fechar nenhuma. Perfeito. Exatamente. E como é que tu enxerga a engenharia para o futuro, para as próximas gerações que vão se formar? Olha, falar um pouco aqui sobre o mercado que eu acabo atuando aqui na edição de ativos de infraestrutura, de concessões. Eu acho que nesse aspecto está muito interessante. Os programas de concessões eles estão amadurecendo cada vez mais. Falando aqui de rodovias federais, a gente já tem mais de 2 décadas de experiência por parte do governo, entre erros e acertos, é verdade. Mas a tendência é essa, que os programas eles aprendam com os erros passados, incorporem esses ajustes para os novos programas e exista aí o interesse e a atratividade tanto do mercado de participar, né? Afinal de contas, se não houver atratividade por parte do mercado, o programa não sai, que os usuários consigam entender que um programa de concessão, ele, por mais que tenha que pagar a tarifa de pedágio, o benefício obtido ali, ele é muito maior do que simplesmente um pavimento sem buracos, tem toda uma questão de operação envolvida, né? Para ser estendido na questão de concessões de rodovias federais, né? Que eu acabo me envolvendo mais. Mas, de certa forma, voltar um pouquinho do que eu tinha falado, o lado bom é isso, né? O prazer de trabalhar nessa área é justamente ver o quanto o seu trabalho impacta no dia a dia, na vida dos usuários, dos cidadãos, como a gente pode fazer, facilitar, impactar positivamente o dia a dia deles, né? Entendi. E agora mais, assim, especificamente uma dica que tu pode dar para os alunos que tu vai conhecer agora na audiência pública. Eles estão fazendo trabalho aí de... Agora eles estão só na parte mais do QGIS, ali, aquela coisa, mas se puder dar uma dica para os alunos, o que tu diria para eles? Olha, pessoal, eu sempre, todas as perguntas, acho que a todas as respostas aqui eu falo um pouquinho sobre questão de generalista, de não abrir porta. Então, nem sempre a melhor solução de engenharia do ponto de vista técnico é a melhor solução de infraestrutura
para todos, né? Para os usuários, para a sociedade, em questão financeira, em questão ambiental. Acho que seria essa a dica. Uhum. Ah, que bom que tu trouxe isso, porque eles vão realmente desenvolver um EVTA aí pra banca. Aí eles estão ainda trabalhando nesse problema. É, a gente, até pela própria formação de engenharia, a gente vem com esse viés de engenharia técnica, que é sempre questão técnica, é a norma. E claro, tudo isso é extremamente verdade, mas existem outros componentes que devem ser levados em consideração e que nem sempre nos agrada, assim, nem sempre a gente consegue ter o máximo primor da suprassumo da técnica, Uhum. se ele tiver em detrimento, causando algum ônus aí sobre outra ótica, sobre outra perspectiva. Então, o ideal é balancear, equilibrar tudo, porque no final das contas, é muito mais do que alguma o usuário, no final das contas, ele precisa ser beneficiado de todas as formas, né? Não só na curva de técnicos, ser contemplado também sobre outras abordagens. Sim, perfeito. Certo. Agora então, para finalizar, o que tu espera que os alunos apresentem na audiência pública? Ah, eu quero que essa última dica que eu dei aí seja agraciada lá, que o pessoal, é claro, eles têm que as propostas, elas contemplem outras questões também, além de técnica, né, afinal de contas, é uma audiência pública, né, Uhum. e que eles estejam preparados, porque eventualmente, dependendo da proposta, se vier a não agradar aí algum dos presentes, isso é uma audiência pública, a gente vai lá, apresenta, é impossível agradar todo mundo. Sim. A gente passou um período grande ali estudando, projetando, planejando, mas sempre vai ter algum ponto em que alguém vai perguntar, e por que não foi dessa forma, foi assim? Uhum. Então, estejam preparados aí com as respostas, é, as escolhas foram feitas devidamente justificadas e que haverão perguntas aí por parte dos presentes lá na audiência. Né? Tá bem, vou preparar eles então. Certo, então, da minha parte eram isso. Não sei se tem mais alguma coisa para adicionar. Não, eu queria só deixar registrado aqui parabenizar, né, por todo o projeto. A gente aqui acaba conhecendo o projeto, né, até pelo envolvimento da empresa junto ao ponto de partida. É, fico com um pouco de inveja e positiva, porque eu queria ter tido um projeto desse lá na minha graduação também, né, porque ele é muito completo, né, vamos ser sinceros. Só justamente essa questão, por exemplo, da audiência pública, trazer a importância que tem uma audiência pública já num contexto aí de graduação, preparar os alunos desde cedo para isso é muito importante, é muito legal. Eu sou um fã do projeto e fico muito feliz em poder fazer parte, ter sido chamado para fazer parte de uma etapa do projeto. Ah, que bom. A gente também fica muito feliz de ter o teu engrandecimento aqui no projeto. Muito obrigado, então. Então, tá bom. Nos vemos na audiência pública. Prazer, Vilara. Nos vemos lá. Prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa semana. Igualmente.